Bom dia, irmãos. Mais um domingo na presença de Deus, como escola bíblica dominical, onde vamos poder estudar mais uma lição do nosso currículo da escola bíblica. E nesse tema que fala da doutrina de Deus, nós iremos estudar nesse domingo a lição 7, que tem o título Deus é Salvador. Domingo passado estudamos Deus é amor. E foi esse amor que levou Deus a também mostrar o seu grande atributo de Salvador. Pelo amor que ele tem ao homem, que ele mandou o seu Filho ao mundo para ser o nosso Salvador. Trazer aqui a vontade de Deus para o homem, que era a oportunidade que Deus estava dando de o homem se reconciliar com ele, fazer voltar aquela fase inicial em que o homem teve uma comunhão com Deus lá no Jardim do Éden. E porque o homem se afastou de Deus devido à sua desobediência, Deus agora dá uma outra oportunidade ao homem, mandando seu Filho, usando do seu grande amor pelo homem, mandou seu Filho Jesus Cristo para vir ao mundo, realizar aqui o seu ministério de pregar, ensinar, curar, trazer a vontade de Deus para os homens e depois morrer na cruz do Calvário para nos salvar daquele estado de desobediência, de pecado, de afastamento que nós nos encontrávamos, o homem se encontrava do seu Deus Criador. Então vamos estudar nesse domingo esse Deus com esse atributo de Salvador. A nossa lição de hoje, ela está baseada no livro de Romanos, capítulo 8 e 9, e o livro de Efésios, capítulo 2. Duas cartas escritas pelo apóstolo Paulo. E nessas leituras bíblicas desse estudo, nós vamos ver quão grande é o nosso Deus com esse atributo de Salvador, de Salvador. E eu convido aí os irmãos dos seus lares para abrir as suas Bíblias. Vamos fazer a leitura aqui de Efésios capítulo 2, de 1 a 10, sendo que os versos 8 e 9 é o nosso textual da lição. E o estudo de hoje, teremos o privilégio de ter a ministração pelo nosso irmão diácono e professor da escola bíblica, Leomar Maciel Azevedo. Então, vamos fazer a leitura bíblica nesse momento. Efésios 2, de 1 a 10. Diz assim: o tema desse capítulo é Deus nos ama apesar da nossa natureza pecaminosa. Ele nos ama ao ponto de ser o nosso Salvador. Diz assim o texto: e ele vos vivificou, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora os versos 8 e 9, que são o nosso textual. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé,
E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Que Deus abençoe a sua palavra lida nesse momento. Convido os irmãos ainda aí de seus lares para abrir seus cantores no hino 361 do Cantor Cristão. Né? Vamos cantar esse hino meditando na letra, né? Que vamos precisar para associar o estudo que vamos ter daqui a pouco com o professor Leomar Maciel. Nós vamos cantar a primeira e segunda estrofes. Esse hino tem o título Por Mim. Né? É a salvação que Deus nos dá. Né? A salvação que Deus nos trouxe foi por mim, foi por você, foi para todos os homens. Por isso o hino tem o título Por Mim. Hino 361. Nós vamos ter o acompanhamento da nossa pianista, irmã Lúcia Maria. Vamos ter o grupo da família pastoral que vai cantar para nos ajudar acompanhando eles, cantando esse hino. E depois teremos uma oração intercessória nessa abertura da nossa escola, que vai ser apresentada pelo nosso irmão e diácono e professor da IBD, irmão Level Tinoco. Senhor Deus e Pai, nós te somos gratos pela oportunidade que nos dás de poder falar contigo, mesmo em nossos lares, em nossas casas, mas possamos estar em comunhão contigo e com nossos irmãos, através da internet. Tu sabes, ó Deus, que gostaríamos de estar reunidos na escola bíblica dominical, na nossa igreja, mas para obedecer às ordens das autoridades, estamos em nossas casas desfrutando das maravilhas que tu tens e das oportunidades de podermos cultuar mesmo à distância. Nós somos gratos, ó Deus, pela vida do irmão Elias, do nosso professor, que estudou, preparou lições sobre a carta de Paulo, para trazer para nós lindas lições que possam nos trazer o conforto, a alegria e a paz. Somos gratos, ó Deus,
também pela vida do apóstolo Paulo, que mesmo na prisão, ele ganhou experiência para trazer essas lindas cartas, que pode trazer-nos alimento espiritual e capacitação para a pregação do teu evangelho, para que possamos a cada dia ganhar alma para o teu Filho Jesus. Pedimos pelo culto que nós vamos fazer e a pregação que o teu servo pastor vai nos trazer, que traga inspiração, alimento espiritual para nós. Pedimos o perdão das nossas faltas. Essa é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Estamos iniciando o estudo de mais uma lição desse trimestre, cujo tema é a doutrina de Deus. Até agora, nós estudamos algumas características de Deus. Estudamos Deus é único e eterno, Deus é criador, Deus é onipotente, Deus é onipresente e onisciente, Deus é santo, Deus é amor. E hoje nós estudaremos Deus é Salvador. Segundo, a segurança da salvação é o tema deste capítulo, que está baseado nos capítulos 8 e 9 de Romanos. E tem como texto áureo o capítulo 2 de Efésios, os versos 8 e 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esse, meus irmãos, é o nosso texto áureo para essa lição. Tamanha salvação não pode ser circunstancial, pois Deus mesmo faz a ação de salvar por meio do seu Filho. Deus intervém na história dos homens, tornando-se um deles, sendo o perfeito Adão, para cumprir completamente a lei. A sua salvação providenciou o seguinte: primeiro, o sacrifício perfeito. A salvação é pelo sacrifício de Cristo, uma vez para sempre. João Batista, quando viu a Jesus, ele disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo, um ato de justiça plena. Terceiro, uma nova vida. A ação divina promove um novo estado de vida marcado por vários princípios espirituais. Uma vida carnal não poderá discernir as coisas espirituais. E quarto, a vida marcada por vida e paz. Uma vida marcada por vida e paz. Quinto, uma vida no Espírito. E sexto, uma vida no Espírito nos dá uma filiação divina. O Espírito Santo pede seu selo quando aceitamos Cristo e nos outorga filiação com Deus. E sétimo, ele nos faz herdeiros e co-herdeiros de Deus. A ação de Deus tem um principal desfecho, como principal desfecho, a eternidade. Somos herdeiros não das coisas materiais, mas das coisas celestiais. Imagine, meus irmãos, nós como simples mortais, sendo herdeiros e co-herdeiros de Deus, será que o sacrifício e as coisas por que passamos neste mundo não vale a pena seguir esse caminho? Você está livre. Imagine essas palavras sendo ditas a um prisioneiro que está encarcerado já há algum tempo. Elas vêm como um copo d'água para aquele que há muito não bebia e estava morrendo de sede. Assim acontece com o crente. Ele está livre após ter sido dominado por poderes que o condenavam à perdição. Usando a ilustração do prisioneiro, o crente estava condenado à prisão perpétua. Mas algo aconteceu que o livrou. Não foi uma boa conduta, foi a ação de uma outra pessoa. No estudo de hoje,
o estudo de hoje fala da libertação, mas também fala daquilo que acontece na vida do crente depois que ele sai da prisão. Conflito é o conflito da nova vida. Os poderes que o prendiam não estão contentes com a libertação. O esquema está todo montado para fazer com que ele fracassasse. Ele tem que enfrentar esses desafios se quer manter a sua liberdade. Ele não está em liberdade condicional, é liberdade total e eterna. O que acontece em sua vida? Quais são os recursos para a vitória? Esse é o assunto que vamos discutir hoje. O capítulo 8 de Romanos é o último de uma série de 4 capítulos que Paulo discute a libertação do crente. Se você se lembra, existem 4 poderes de perdição que atuam na vida dos homens: a ira de Deus, o pecado, a lei e a morte, que é o conteúdo básico do capítulo 8. Para compreendermos melhor, podemos fazer a seguinte divisão do capítulo 8. Os versículos de 1 a 4, nada mais pode condenar o crente. De 5 a 8, as inclinações dos crentes carnais. De 9 a 11, a habitação do Espírito no crente. 12 a 13, a vida da carne contra a vida no Espírito. De 14 e 15, a direção dada pelo Espírito. 16 e 17, a nossa condição de filhos por adoção. 18 a 25, o crente como primícias. De 26 a 27, a intercessão do Espírito de Deus. De 28 a 30, a segurança da salvação. E de 31 a 39, é um dos textos mais conhecidos de Romanos, é o cântico de vitória. Quão bom que todos nós pudéssemos entoar esse canto da vitória. No final do nosso estudo, eu vou deixar com os irmãos a leitura desse texto. Por este conteúdo, você pode ver que contamos com mais pontos positivos a nosso favor do que negativos, ou seja, temos mais armas para ganhar a batalha do que para perdê-la. Deus, em Cristo, através do Espírito Santo, nos garante a vitória. Faremos o nosso estudo dividindo em 3 partes básicas. A primeira mostrará quem é o crente. A segunda descreverá a vida na carne e as suas características e resultado. E a terceira mostrará a vida no Espírito, suas características e resultados. Então, vamos começar. Quem é o crente em Cristo? Hoje em dia, as pessoas têm as mais variadas concepções de crente. Parece que o crente é caracterizado por seu vestuário, seu cabelo, por não fumar, não beber, etc. Ele é visto por sua aparência externa. Ser crente não é só isso. É um estilo de vida profundamente marcado pela presença de Cristo. Utilizando os próprios termos de Paulo, ele é uma pessoa livre, completamente liberta daquilo que o levaria à morte. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Ele não é liberto apenas de vícios, cigarro, bebida, droga, etc., mas daquilo que é a causa dos vícios, o pecado. Se o crente não bebe, não fuma, não se vicia, é porque ele tem amor a Deus, preserva a sua vida em santidade, porque não é só o espírito que deve ser preservado, mas também o corpo, que é o santuário do Espírito Santo. O crente liberto para servir a Deus com tudo que ele é, inclusive o corpo. Paulo chama o crente na Epístola aos Romanos de justo pela fé.
Esse justo é aquela pessoa que creu em Cristo como a única solução para a sua salvação. Você pode notar que uma das expressões prediletas de Paulo é em Cristo. Esta é a vida do crente. É estar em Cristo. Nele obtemos as vitórias. É por ele que fomos libertos. Deus o enviou em semelhança da carne do pecado. E por causa do pecado na carne, condenou o pecado. Isto significa que Jesus veio para ser humano completo, isto é, na carne. Ele assumiu a nossa condição humana, sentiu a nossa fraqueza e cumpriu a justiça por nós. Ele não pecou e, por isso, sendo perfeito, pode perfeitamente nos salvar. O crente que anda em Cristo é espiritual. Andar em Cristo no Espírito é ser espiritual. São as mesmas coisas. São termos diferentes para indicar a mesma vida. Há, porém, aquele crente que não estão, aqueles crentes que não estão em dia com Deus, pois estão andando na carne, ou seja, deixando que as inclinações pecaminosas que ainda têm tomem conta da sua vida. Por isso, Paulo faz uma distinção entre crente carnal e espiritual. Existem, então, dois tipos de crentes. Aqueles que estão vencendo o conflito entre a carne e o espírito, e por isso são espirituais. E aqueles que estão deixando a carne dominar, os quais são carnais. Então, meus irmãos, a vida segundo a carne, o crente em derrota. Romanos 8, de 5 a 8, fala de duas inclinações da carne para as coisas da carne e do espírito para as coisas do espírito. A primeira é para a morte e inimizade contra Deus, ou seja, as coisas da carne. E a segunda é para a vida e paz. A nossa saúde espiritual depende do entendimento desse conflito e como podemos vencer. É preciso saber o que significa inclinação da carne e quais são as suas manifestações. Primeiro, a carne é uma inclinação pecaminosa. Ela está em nós devido à nossa situação como seres humanos decaídos. A velha natureza ainda luta contra a nossa vida em Cristo. Ela guerreia querendo fazer com que não agrademos a Deus. Ela tenta invadir todas as esferas da nossa vida, emoções, vontade, a mente. Não há nenhum crente isento desta inclinação. Alguns poderão dar mais lugar à carne, outros procurando viver a nova vida de tal maneira que poderão mortificar os desejos da carne, os desejos carnais. Segundo, a carne se manifesta em pecados concretos. Em Gálatas 5, 19 a 21, há uma lista das obras da carne. São os soldados que ela alista para a batalha. Cada crente deve estudar uma a uma destas obras para perceber qual é a sua tentação maior e buscar o meio de evitar essa inclinação. É preciso entender e identificar a fonte da tentação para encontrarmos o remédio de Deus. Daremos, porque é importante, um breve resumo dessas obras da carne a partir de Gálatas 5, 19 e 1. A primeira delas, prostituição. O adultério também entra nessa lista. Tanto a prostituição como o adultério são manifestações de pecados sexuais. O amor verdadeiro é substituído pelo egoísmo. O corpo é vendido ou dado como objeto do desejo. É pecado porque milita contra a unidade e santidade do casamento.
Na época de Paulo, dar-se em relacionamento sexual com outra pessoa que não o esposo ou a esposa era natural, principalmente porque era estimulado por algumas religiões pagãs. Na perspectiva bíblica, é pecado e deve ser tratado como tal. O adultério é um dos maiores responsáveis pela dissolução de muitos casamentos. O segundo, a impureza e lascívia. Não são só os atos que constituem pecado, mas também os pensamentos e desejos. O desejo que povoa a mente é tão pecaminoso quanto o ato praticado. A mente é para amar a Deus e não para estar cheia de fantasias sensuais. Muitos ficam vendo revistas, filmes, entram em sites pornográficos, fazendo com que suas mentes se tornem cheias de imagem e não se ocupem de outras coisas como a oração, o louvor, a gratidão, o conteúdo da palavra de Deus, etc. Terceira, idolatria e feitiçaria. Deus tem aversão à magia negra e adivinhações, a idolatria. Tudo isso porque o homem tenta substituí-lo por outros poderes. Será conveniente um crente consultar horóscopos, cartomantes, búzios, ir a terreiros e a centros espíritas, etc. Claro que não. Isto se constitui pecado contra Deus. O crente depende somente de Deus, que é infinito, bondoso, sempre presente na sua vida. E quarto, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, partidos e invejas. São pecados cometidos contra os outros, nascem do egoísmo do homem, cria um espírito destrutivo e agressivo. Não aceitamos quando estamos na carne. Perdoar, suportar e amar as outras pessoas. Como existem essas obras em nossas igrejas? Quantas divisões? Quantos cultos administrativos que terminaram em brigas? Quantos irmãos que há anos não se falam? Quantas pessoas não perdoadas? Quantos corações partidos pela inveja? Precisamos lutar contra as obras da carne. E a vida segundo o Espírito, a vitória do crente. A melhor arma do crente contra a vida da carne, na carne, é a vida no Espírito. Este deve ser a regra normal e não exceção. Estamos vendo tantos crentes derrotados que parece ser a derrota a regra e a vida espiritual a exceção. Isto não deve acontecer. Por quê? Primeiro, pelo Espírito podemos modificar as obras da carne. Romanos 8,13. Mortificar aqui significa diminuir a influência a tal ponto que não tenha poder sobre nós. Isso é possível? Se a palavra de Deus está dizendo, eu acredito. Veja, não é pelo esforço, vejam bem, não é pelo esforço próprio, é pelo Espírito que conseguiremos isto. Como o Espírito age? Primeiro, ele nos guia em toda a verdade e nos faz conhecer a vontade de Deus. Segundo, ele faz com que tomemos consciência que somos filhos de Deus, com todas as suas implicações. A herança do seu Filho Jesus Cristo, herdamos tanto os sofrimentos quanto a glória. A glória ainda está por se manifestar. Não somos só nós que esperamos por esse dia, mas também toda a criação que sofreu com o pecado do homem. Vemos que a batalha pela vida de justiça não é só de cada crente, isoladamente, mas é de todo o universo. As glórias futuras
são incomparáveis com as melhores experiências nossas aqui na Terra, e elas não são o motivo da nossa esperança. Vale a pena lutar, porque algo certo nos espera. Em terceiro, pelo Espírito, temos ajuda em nossas fraquezas. Ao exercer o seu ministério de intercessão pelos crentes, ele nos ajuda, e por isso podemos vencer. E, em quarto lugar, ele nos assegura a certeza da salvação. O Espírito é o selo ou a ganância, desculpem, a garantia da salvação. Aqui em Romanos, Paulo dá a mesma certeza usando outras palavras. A predestinação, a eleição, a justificação, a glorificação são termos para descrever a salvação em sua totalidade. Segundo, assim como a carne tem suas manifestações externas, o Espírito também. O Espírito se manifesta através do fruto mencionado em Gálatas 5, 22 e 23. A vida do crente espiritual há de manifestar esse fruto em todos os seus relacionamentos. Para consigo mesmo, ele terá uma vida em que sua mente, seu corpo, suas emoções, seus sentimentos evidenciem as características espirituais para com Deus. Ele terá uma vida de obediência e dedicação para com os outros. Manifestará o tipo de relacionamento que evidencie uma vida sob a direção do Espírito de Deus. Devemos conhecer cada um dos elementos integrantes desse fruto. Preste atenção que Paulo não falou de frutos, como se cada um, separadamente, pudesse ser saboreado. Vem sem se tocar no outro. São como gomos da laranja. Cada um dos gomos não é a laranja, mas faz parte dela. Eles vêm juntos na vida do crente que se entrega à direção do Espírito. Este é o crente espiritual. Como vencer a luta? Algumas sugestões. Primeiro, reconheça que você é fraco, pois a carne é fraca. O orgulho não leva a nada. Devemos reconhecer o nosso sentimento de dependência de Deus, se queremos vencer. Segundo, reconheça que os recursos estão em Deus. Não temos poderes em nós mesmos. A Bíblia é rica em exemplos de pessoas que só venceram porque usaram as armas de Deus. É pelo Espírito que vencemos. Terceiro, use a estratégia de Deus para a batalha. Nada de usar estratégias humanas. Elas são falhas e conduzem ao fracasso ou ao sentimento de autojustificação. Quais são as estratégias de Deus? Elas, primeiro, não ataque os efeitos, mas sim as causas. São inclinações pecaminosas que precisam ser sufocadas. Segundo, corte o sustento da carne. Devemos liquidar em nossas vidas aquilo que alimenta nossos desejos inconvenientes, tais como revistas e filmes impróprios, novelas, amizades, situações, lugares, etc. Se aquilo que vemos nos faz pecar, então precisamos tomar atitudes sérias e concretas. Cada um deve saber o seu ponto fraco. Trata-se de cortar o mal pela raiz. Terceiro, viva para Deus. As atividades espirituais são muitas, tais como a leitura da Bíblia, a oração, o louvor, a comunhão com os irmãos, o testemunho de Jesus, visitas a hospitais, presídios, etc. Quando vivemos para Deus, não temos tempo
para aquilo que não lhe agrada. E mais alguns pontos, meus irmãos, que nós vamos mostrar. Colocarei a minha confiança só em Deus. Dedicarei minha vida a Cristo, pois sei que Ele está vivo e intercede junto a Deus por mim. Nada temerei, porque eu sei que nada pode me separar do amor de Deus. Não preciso ter medo, pois Cristo venceu todos os poderes e os subjugou. A derrota final deles é questão já certa. Só basta conhecer a segunda vinda de Cristo, acontecer a segunda vinda de Cristo. O poder de Deus é quem vai operar em mim para a vitória. Ele é ilimitado. Em Cristo, sei que nenhuma condenação há para mim. Nenhum poder pode resistir à minha fé. Ninguém pode me acusar de nada. Nada pode separar o amor de Deus. Tudo eu recebo em Cristo. E para encerrar, meus irmãos, eu gostaria de ler um texto que é bastante conhecido e deixar com os irmãos para as suas meditações. Está em Romanos 8, de 31 até o 39, que diz assim: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem condenará? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? A satisfação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nem poderes, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus irmãos, na tensão entre a oposição e a vitória, somos mais a vitória em Cristo. A vitória é normal para o crente, porque Cristo venceu por nós. O que precisamos é nos apropriar dessa vitória e vivê-la integralmente. Muito obrigado, meus irmãos, e que espero que os irmãos tenham bom proveito do que nós acabamos de discutir nesse momento, de meditar nesse momento. Um bom dia a todos. Irmãos, nesse encerramento da nossa Escola Bíblica Dominical, queremos fazer uma comunicação e o convite para o nosso encontro interativo, logo mais às 18 horas, no Zoom. No domingo passado, no estudo da lição, quando se falou de Deus é amor, nós não tivemos esse encontro interativo por se tratar do Dia dos Pais, e a gente deixou essa oportunidade para as famílias, para os filhos estar com seus pais, e a gente então resolveu não fazer esse encontro interativo.
Então, a gente, nesse domingo, nós vamos ter a oportunidade de debater as duas lições. A lição 6, que fala de Deus é amor, e a lição 7, que fala que Deus é Salvador. Uma tem a ver com a outra, né? Se não fosse o amor, não teríamos a salvação, né? Então, vamos aproveitar esse debate para falar das duas lições. Os irmãos não percam essa oportunidade e assim a gente vai estar cobrindo a lição passada também nesse encontro interativo. Convido os irmãos aí dos seus lados para abrir seus cantores no hino 361, Cantor Cristão, cujo título é Por Mim. Vamos cantar agora o complemento desse hino, a terceira e quarta estrofes. Já cantamos a primeira e segunda na abertura. Vamos cantar agora a terceira e quarta estrofes nesse encerramento. Teremos ainda a participação da irmã pianista Erluce Maria no piano, o grupo da família pastoral que vai cantar também nos ajudando para a gente acompanhar. E assim Deus vai abençoar o nosso cântico, o nosso louvor, né? A nossa meditação, né? da letra, que vai culminar com tudo que nós estudamos nesse domingo dessa lição, Deus é o Salvador. Depois teremos a oração final, que vai ser elevada aos céus pela nossa irmã, professora da IBD, irmã Antônia Tinu. Pai nosso que está no céu, muito obrigado a Deus porque tem nos dado vida, tem nos dado saúde, tem nos dado paz e alegria de viver. Diante de tantas coisas agradáveis que estão acontecendo no mundo, principalmente no nosso país, essa pandemia que atingiu e que está atingindo quase todo mundo, mas nós te pedimos, Senhor, que como tem nos sustentado, também sustenta todos os profissionais da saúde, todos os policiais, todas as pessoas que estão trabalhando em prol de ajudar a cada uma das pessoas que estão enfermas. Ó Deus, nós te pedimos também por nós, que fazemos parte da tua igreja, por cada irmão que está no seu lar, que eles estejam sendo cuidados por ti, sendo dirigidos por ti. E te pedimos, Senhor, pela direção da Escola Bíblica Dominical, todos os estudos que serão apresentados, seja para a honra e glória do teu nome, e para que possamos aprender mais e mais de ti. Em nome de Jesus. Amém.